Então vamos orar? Que Deus nos dê sobriedade, luz, para entendermos mais este parágrafo aqui, né, em acréscimo, né, vou deixar claro isso, porque estamos utilizando um outro documento confessional, a Confissão de Fé de Westminster, e eu vou explicar o porquê disso. Vamos orar, porque possui, como deve, embasamento bíblico, e devemos olhar para a palavra de Deus e encontrar esse embasamento para o tema aqui proposto. Tá bom? Vamos orar e que o Espírito Santo nos ajude. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, eu quero, nesse momento, agradecer mais uma vez por estarmos novamente aqui nesse período da tarde, já indo para a noite. Que o Senhor venha, Pai de amor, a nos esclarecer assuntos bíblicos, nos trazer firmeza sobre a nossa fé. Que o Senhor, Deus, nos conceda graça. Conceda graça a mim também, Deus, para que eu consiga expor esse assunto, tirar as dúvidas dos meus irmãos e ter humildade para também dizer quando não possuir respostas e buscá-las, Deus. Que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude os meus irmãos, mas que os textos bíblicos apresentados, eles sirvam, Deus, como uma palavra autoritativa sobre nossas vidas. E que venhamos a entendê-los com fidelidade, buscando, Senhor Deus, elucidação bíblica com outros textos, talvez. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Te agradeço por esta EBD, que o Senhor nos conduza pelo seu Santo Espírito, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, então agora vamos nesse quinto parágrafo aqui, pegar emprestado da confissão dos nossos irmãos presbiterianos, tá? E assim como outros vários da nossa confissão são idênticos à da de Westminster, né? Lembrando lá da introdução à nossa confissão, esta confissão de Westminster era a nossa avó, né? A nossa mãe seria de Savoy, os congregacionais, e agora precisamos trazer luz em um ponto que a nossa confissão não se pronuncia, que é justamente divórcio e recasamento. Tá? Um tema um tanto quanto polêmico, um tanto quanto distorcido por muitos, por endemonizarem o assunto, né? Ou agravarem aquilo que Deus talvez não agravou. Né? Então temos que entender e ter equilíbrio, né, e clareza bíblica, principalmente sobre o tema. Então, amados, o divórcio e o recasamento é abordado na Confissão de Westminster da seguinte maneira: adultério ou fornicação cometidos depois de um contrato, está falando aqui no caso de um voto feito, né, sendo descoberto antes do casamento, concede justa ocasião para a parte inocente dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, então aborda tanto antes do casamento, noivado, quanto depois. Depois do casamento, é lícito a parte inocente solicitar um divórcio e, após o divórcio, casar-se com outro. Como se a parte infiel estivesse morta. Tá? Então, talvez seja um parágrafo que choque muito a cristandade hoje, né, esse quinto parágrafo aqui da Confissão de Westminster. Mas, porém, vamos ter calma e vamos analisar o que a confissão está querendo dizer neste ponto. E é extremamente necessário para nós. Porque hoje em dia, se existe algo que está sendo distorcido, atacado, são as famílias cristãs, e o índice de divórcio no meio cristão é altíssimo, irmãos. Altíssimo. Tá? E muitas das vezes, se eu não digo a maioria, sem embasamento para tal. Então vamos olhar isso, e podemos receber casais que estejam com esse problema no casamento, a ponto de se divorciarem, ou talvez muitos que já estão no segundo casamento, e como devemos lidar com esses casos. Tá bom? Então vamos lá. É um tema inicialmente ausente na Confissão de Fé Batista, 1689. Este tema não está na nossa confissão.
Então, amados, também está ausente na Confissão de Fé Batista qualquer declaração relativa ao divórcio. Mas podemos abordar o tema conforme outros documentos confessionais. Tanto a Confissão de Fé de Westminster quanto a Declaração de Savoy se posicionam nesse ponto. E por alguma razão, o parágrafo contendo essa declaração não foi incluído na Confissão de Fé nossa, Confissão de Fé Batista. E seja qual for o caso, uma declaração como a de Westminster é crucial diante da nossa situação moderna. Tá? Aqui, ó. A Confissão de Westminster reconhece o direito ao divórcio, como já lemos um parágrafo, e ao novo casamento somente em 2 casos. Tá? Adultério e deserção. Essas são as 2 únicas causas em que a parte ofendida ou inocente pode recorrer ao divórcio. Tá? Adultério e deserção. Vamos entender mais para frente o que significam esses termos. O ensino bíblico sobre divórcio e o novo casamento pode ser resumido em torno de 3 questões. Então vamos lá. O que nós temos que ter luz para poder ter um posicionamento no tema? Primeiro, qual é a atitude divina em relação ao divórcio? Como Deus enxerga o divórcio? Então, a partir desse prisma, olhando como Deus trata o divórcio, nós tomamos para nós. Segundo, a natureza essencial do divórcio. O que significa o divórcio? Qual é a natureza do divórcio? Tá? Terceiro, os fundamentos, o que embasa, os fundamentos adequados para o divórcio. Então, tendo esses 3 prismas, tendo esses três pontos respondidos para nós, aí eu consigo ter uma posição. O que é o divórcio? Quais são os seus fundamentos? Como Deus os enxerga? Tá? A atitude divina em relação ao divórcio pode ser resumida em 2 afirmações. Então, analisando a primeira aqui. Como a negação do casamento que Deus ordenou, como uma bênção na criação, portanto, Deus odeia. Então, nós já temos alguns versos aqui citados. Malaquias 2,16, Mateus 19, onde Cristo fala, não foi assim desde o início, estão lembrados desse texto? E ele volta lá em Gênesis, ele diz o que Deus uniu, não separe o homem, correto? Em Mateus 19. Então nós já temos um prisma de qual que é o posicionamento de Deus nesses casos de divórcio. Deus odeia. Deus odeia o divórcio. Porém, segundo, como uma necessidade em um mundo caído sob a maldição, Deus o permite. Porque nem sempre é pecado se divorciar ou ser divorciado. Então vamos lá, irmãos. Primeira coisa aqui que já nessa introdução temos que ter em mente, que ela continua mais para frente. Uma máxima para nós. Deus instituiu o casamento, ele ama a união entre um homem e uma mulher que se amam, são companheiros. Ele deseja uma prole espiritual. Ele preza por isso. Portanto, ele odeia essas separações. Ponto máximo. Agora vem o segundo ponto. Olhando para isso, existem alguns casos, devido a situações pecaminosas extremas, onde o casamento é dissolvido? Sim, existem. Mas significa que Deus, ele adora isso? Não. Então é isso que o irmão tem que ter em mente. Não é porque Malaquias diz que Deus odeia o divórcio, é que qualquer tipo de divórcio não é permitido na Bíblia. Então são inferências bíblicas, sem equilíbrio, que é o que nós temos que buscar para tal tema, tão delicado. Equilíbrio. E equilíbrio bíblico. E não equilíbrio por achismos. Não equilíbrio por sentimentos. Temos que ser racionais quanto a esse assunto. Olhar para os textos que falam sobre sermos racionais. Tá? Então nós temos aqui algumas passagens
principalmente Esdras, aonde o próprio Deus, eu quero mostrar para os irmãos, o próprio Deus fala para esse povo se divorciar. Então vejamos. Primeiro aqui, Esdras 10, do 1 ao 3. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, reuniram-se em volta dele. Então Esdras estava lá orando, confessando seus pecados e da nação também. E a multidão veio e se reuniu ao redor de Esdras. E por que ele estava chorando? Justamente pela condição daqueles homens. A condição pecaminosa de Israel. Veja, eles também choraram amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com as mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Porque em Deuteronômio 24, existe como deve ser feito um divórcio. Amarrado. É um documento oficial que era feito pelos israelitas. Esdras responde, no capítulo 10, mais para frente, do 11 ao 14. Agora confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Olhe lá. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Está falando sobre o que aqui, irmãos? Divórcio. Tá? A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui. E esta é a estação das chuvas. Por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois. Tanto de gente que era. Porquanto foram muitos os que assim pecaram. Muitos casamentos mistos. Muitos casamentos fora das ordenanças de Deus. Que os nossos líderes decidam por toda a assembleia. Então cada um de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira, venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus, por causa, olha como ele chama esses casamentos indesejados, por causa deste pecado. Eles nem denominam na própria palavra como casamento, e sim como pecado. É o que eu digo com os irmãos. Existem casamentos contraídos que são casamentos pecaminosos. Nem podem ser definidos como casamentos. Tá? Não estou querendo dizer que é o seu caso. Estou querendo dizer que existem casamentos que não se enquadram no casamento, no aspecto bíblico, na definição bíblica. Tá? Romanos 7, verso 2 e 3. Tá? Aqui nós temos Paulo trazendo uma explicação da serventia da lei. Tá? Quem já leu Romanos 7, né? Paulo falando que a lei é boa, que ela ataca os seus pecados constantemente, o bem que ele quer fazer ele não faz, e nisso a lei se torna boa, eficaz para nos mostrar os pecados. E em pé de igualdade ele fala que a lei ela não passou, a lei continua atuando sobre o povo. E ele traz uma explicação comparando isso com o casamento aos moldes, aos olhos de Deus. O que ele diz? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera.
Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Então muitos pegam esse verso e falam, a única forma de existir um recasamento é através da morte. Paulo está aqui tendo em mente que tipo de casamento? Vamos lá, primeiramente. O que vimos agora em Esdras? Não. Paulo tem em mente aqui um casamento ideal. Um casamento onde Deus uniu esse casal. Certamente este casal não deve nem buscar motivos para a dissolução do casamento. E certamente estão unidos para o resto da vida. Isso é verdade. Essa é uma definição verdadeira. Mas não significa, esse texto, ela não tira a validade das cláusulas para divórcio. Entende? Então, amados, nós temos que ter equilíbrio. E não pegar isso aqui, em Malaquias 2, que Deus odeia o divórcio, pronto, isso é um padrão máximo. Sobre todas as coisas. Tá? Tudo isso só estou preparando os irmãos. Introdução. Ainda estamos na introdução. A lei divina quanto ao divórcio consiste em que o casamento é um contrato para a vida entre um homem e uma mulher, e que o mesmo só é dissolvido pela morte. Essa é a definição de casamento. Deus uniu para que a vida inteira o casal, o homem e a mulher, possam viver em companheirismo. E somente a morte irá separar esses dois. Essa é a definição de casamento. Isso é correto. E que as únicas causas as quais se pode dissolver a união são, como já dito, né? Adultério, Mateus 5, vou trazer esses textos aqui, e deserção intencional, infundada e irreversível. Gravem essa palavra, tá? Não é apenas uma deserção. É uma deserção, e outros termos serão aplicados, inexorável. É uma deserção irreversível. É uma deserção deliberada por uma das partes, por dureza, por impiedade de coração. Tá? Onde o esposo ou a esposa cristã é abandonado por seu cônjuge pagão, incrédulo. 1 Coríntios 7,15, que mais para frente abordaremos, fala sobre isso. Tais causas, contudo, não dissolvem o vínculo matrimonial de imediato. Porque pode chegar lá, você está me abandonando. Pronto, não estou mais casado. Não, não é assim que funciona. Não é de imediato, não é assim que funciona. Mas apenas dá o direito à parte inocente, que isso fique muito bem claro para mim e para você, é a parte inocente, se assim o quiser, porque ela pode perdoar, ela pode buscar reconciliação, tá? De exigir que o mesmo seja dissolvido, olha lá, aqui que é importante, pela autoridade competente, segundo a lei da terra. Então, para que seja feito um divórcio dentro das duas únicas cláusulas, é necessário buscar autoridades competentes para que isso seja feito. No caso de cristãos, e aqui estamos entre cristãos, busca-se primeiro as autoridades eclesiásticas para tratar do tema. Busca-se primeiro aconselhamento bíblico para tratar do tema. Não é simplesmente chegar e falar, meu marido está me abandonando em casa. Não. Você expõe o problema, entramos em oração, entramos em aconselhamentos bíblicos para tentar reconduzir o caso. Tá? A lei civil, contudo, não tem autoridade de conceder divórcio sobre quaisquer outras bases, além daquelas definidas pela palavra de Deus. Porque certamente, se você chegar lá diante do advogado e falar, por que você quer separar dele? Porque eu não amo mais ele. A autoridade civil vai autorizar esse divórcio? Não? Vai, eu acho que vai. Mas é uma cláusula bíblica? Uma falta de, talvez uma frieza que a pessoa esteja passando, um momento difícil. Ah, não te amo mais. Ah, então vamos lá, vamos divorciar. É cláusula bíblica, é isso? Não, não é cláusula bíblica.
Então, mesmo que a autoridade civil dê essa permissão, não significa que eu vou aderir a ela. Por quê? Por causa da palavra. A palavra só permite divórcio dentro dessas cláusulas. Pode falar, Maria. Sobre o código de ética, diz que quando o advogado ele vai fazer um caso desse, ele tem até que conversar com o casal e aconselhar o casal, para ver se realmente é a melhor decisão, se é aquela decisão que eles querem tomar. Isso, por ética, né? Exatamente. Mas se realmente é aquela decisão, tem um determinado tempo, né? Como aquela decisão é aquilo mesmo, aí do procedimento. Exato. Mas é assim, ver que é uma oportunidade ainda de uma reconciliação. Ainda tem tempo. Até mesmo no meio ímpio, né? Por ética, né? Olha aí, os advogados, a Maria está se formando em direito, eles têm esse código de ética em procurar as pessoas e tentar a reconciliação. Quem dirá nós, cristãos, tá? Então, amados, todos os cristãos e os tribunais eclesiásticos são obrigados a considerar e tratar tais divórcios ilícitos como nulos. Se chegar aqui um casal, digamos que recasados, né, os dois já no segundo casamento, e perguntar qual foi a base do primeiro divórcio de vocês, e eles responderem, simplesmente não deu certo. Nós consideramos como esse divórcio? Consideramos como esse divórcio deles? Nulos, inválidos, sem procedência bíblica, estão em pecado, estão vivendo em adultério. Entraremos mais nesse assunto mais para frente, tá? Então, é necessário ter um embasamento correto, e a Bíblia já nos ajuda, porque só tem dois, tá? Para divórcio. E se as partes de um casamento injustamente dissolvidos casarem-se de novo, devem ser consideradas e tratadas por aqueles que temem a Deus, o povo cristão, como que vivendo no pecado de adultério. Tá? Como, caso contraiam novas núpcias, como está explícito em Mateus 19, verso 8 e 9, Atos 4, 19, 5, 29, tá? Então, amados, divórcios injustificados, à luz da palavra, são nulos e tornam as partes recasadas como adúlteros. Tá? Que fique claro isso, para todos nós. Então, quando surgir um caso desse, não é muito difícil, você já sabe como tratar. Ok? Vamos lá, o divórcio e a Bíblia. Contrariamente a algumas opiniões, o conceito de divórcio, ele é bíblico. Ele está na Bíblia. A Bíblia reconhece e regulamenta o divórcio. Tá bom? Apesar de Deus dizer enfaticamente que aborrece o repúdio ou odeia o divórcio, Malaquias 2,16, vocês percebem que sempre vai ter essa ênfase, porque o irmão entenda que Deus odeia isso. Apesar disso, essa declaração não deve ser tomada absolutamente. Tá? O divórcio não deve ser completamente detestado. Porque ele também nos diz, por todos os adultérios que a infiel Israel tem praticado, mandei-a embora e lhe dei um certificado de divórcio. Jeremias 3,8. Deus, em dado momento da história, ele se divorciou de Israel. O próprio Deus entrou em um processo de divórcio. Se o próprio Deus se envolveu em processo de divórcio com Israel, certamente será um erro condenar todo e qualquer divórcio. Absolutamente. É certo que, às vezes, em alguns casos, o divórcio de algumas pessoas, em algumas circunstâncias, é inteiramente próprio e não objeto do ódio de Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Porque às vezes uma pessoa está sendo... Eu trarei uns exemplos para os irmãos, eu já quero trabalhar a mente dos irmãos sobre esse tema. As pessoas estão sendo sufocadas, as pessoas estão sendo esmagadas por seus cônjuges, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão completamente abandonadas. Mas elas acham que se
entrar em um processo de divórcio em qualquer aspecto, ela será odiada por Deus, porque alguns pastores pregam isso. Colocam medo nas pessoas sobre isso. E as pessoas precisam olhar para as Escrituras que trata sobre o tema divórcio e falar, eu preciso entender isso. Eu preciso compreender o que o meu Deus permitiu que acontecesse, mesmo Ele amando a união. Quais casos extremos são esses? Então, amados, alguns casos, algumas pessoas, em algumas circunstâncias, é inteiramente próprio e não objeto de ódio de Deus, o divórcio. É inteiramente certo que Deus odeia o divórcio, isso é uma máxima para nós. Não estamos anulando isso. Todavia, Ele não odeia todos os divórcios do mesmo modo. Ele odiar o divórcio não significa que Ele odeia todos os tipos, porque existem exceções. Como também não odeia todos os aspectos do divórcio. Ele odeia o que ocasiona todo o divórcio, chamado pecado. E Cristo é claro em Mateus 19, quando ele diz que o porquê Moisés concedeu carta de divórcio, por causa da dureza do coração de vocês. E quando ele fala de dureza, ele está falando de incredulidade. Ele está falando de pessoas impenitentes. Ele está falando de pessoas que rejeitam a sua palavra. E judeus que queriam contrair casamentos assim, a bel prazer. Ah, vi um defeitinho na minha esposa, não quero mais, quero outra. Aí Moisés, opa, aqui não. Vamos regulamentar isso. E se você repudiar a sua esposa, você nunca mais pode casar de novo com ela. Assina aqui, tinha um documento. Isso era feito um documento perante os juízes de Israel. Então, amados, o que Deus odeia? O pecado. Deus odeia as consequências que muitas vezes decorrem para os filhos e para as partes ofendidas de um divórcio. Quantas marcas traz um divórcio para os filhos? Eu venho de pais separados. Quantos aqui vêm de pais separados? Mais um lá, mais um lá, mais um aqui, mais um aqui, mais um ali. Por força maior, né? Sofreu muito. Traz marca. Você acha que Deus se agrada com isso? Deus, como eu já mostrei aos irmãos, em Malaquias mesmo, Ele visa a prole santa. Estamos vendo isso em Gênesis também. Tá? Ele não odeia o divórcio quando obtido de acordo com os princípios e regulamentos registrados nas Escrituras. Esses Ele não odeia. Esses Ele permite. Tá? Então, definindo um termo. E na maioria das vezes, no Novo Testamento, no grego, a palavra divórcio será chorizo. Separar-se. 1 Coríntios 7 é esse termo. Mateus 19 é esse termo, colocado pelo evangelista. Então, o que significa a palavra divórcio na Bíblia? Tá? Utilizando aqui a base neotestamentária, tá? O Novo Testamento. A palavra chorizo significa separar, dividir, partir, quebrar em pedaços, tá? Rasgar, separar-se de, despedir-se, deixar o esposo ou a esposa, partir, ir embora, de divórcio. A palavra chorizo é desmanchar, é desfazer, é rasgar. Então, quando a palavra chorizo está sendo empregada, é para um único entendimento. O contrato de casamento está sendo desfeito. O contrato de casamento está sendo anulado. É isso que a palavra traz. Desfazer, desmantelar. Tá? E o que é o divórcio? Vemos que o casamento, né, e para entender o que é o divórcio, agora você vai ter que resgatar na memória aí o que definiu o casamento. Correto? E o casamento, a base de Gênesis 2, quando Deus viu Adão que estava só, incompleto, aí ele trouxe uma auxiliadora idônea, correto? E esse auxílio é em que âmbito? Quais são os aspectos do auxílio, desse companheirismo? Emocional,
intelectual, de adoração, em tudo. É um auxílio completo. Por isso que eu falei para os meus irmãos, precisamos ter uma definição do que é casamento à luz da Bíblia. Tá? Agora, com esse entendimento do que caracteriza um casamento, qual é a essência do casamento, vamos olhar para o divórcio. Porque é o oposto. É o meio que desmancha isso, dentro das cláusulas bíblicas. Vemos que o casamento é uma aliança de companheirismo. O divórcio, então, é o repúdio e o rompimento dessa aliança. Ou do acordo, caso uma questão de noivado. Tá? Segundo a qual ambas as partes prometeram propiciar companheirismo em todas as suas ramificações, uma à outra. O divórcio é, então, efetivamente uma declaração de que essas promessas não são mais esperadas, nem exigidas, nem permitidas. Por obliterar essas obrigações, o divórcio pretende dar liberdade às partes para que cada uma possa assumir o mesmo compromisso com outra pessoa. O divórcio ele entra, então, para anular o contrato feito, desfazer aquilo que foi feito, por dentro das cláusulas que vamos ver com mais calma, e libera a pessoa, não tendo mais contrato, anulando este contrato, eu ainda fico preso a ela. A mesma coisa que a firma te dar a carta de demissão. Aí você vai embora, recebe lá a sua rescisão, recebe tudo que você tem direito, aí na segunda-feira você acorda para voltar para trabalhar lá. É assim que acontece? Não. Não possui mais nenhuma obrigação com aquela pessoa. Isso é o divórcio. Então, amados, dá liberdade para essas pessoas assumirem um novo compromisso, né, com outra pessoa. No Antigo Testamento, a palavra divórcio, que ocorre na frase certidão de divórcio, em Deuteronômio 24, Isaías 50, Jeremias 3,8, significa cortar. No hebraico, significa cortar. E a palavra mais preeminente do Novo Testamento significa soltar de, repudiar, pôr fora, enviar, libertar, liberar, despedir. Vai embora, pode ir. Tchau. Não está mais sob servidão. Todas essas ideias são inerentes à palavra em foco. Seja como for que você o entenda, o conceito de divórcio contém a ideia de cortar alguém da relação pactual que existia anteriormente. As promessas, o compromisso que ela foi desfeito. Isso é o que define divórcio. Você entendeu isso? Por quê? Muitos acham, não, você ainda está ligado ao primeiro marido. Mas o que ocorreu entre vocês dois dentro das cláusulas bíblicas? Um divórcio. Peraí. Então é algo incoerente. Se foi um divórcio bíblico, por que você ainda está presa a ele? Entende? Então as pessoas, por não saber definir os termos bíblicos sobre divórcio, tanto no Antigo Testamento empregado, quanto no Novo Testamento, que é desfazer, é cortar, é mandar embora, é despedir, é libertar, a pessoa ainda coloca um jugo sobre sua vida que não é necessário. Aonde a própria Bíblia não coloca. Estão entendendo isso? Então, amados, é o que o Fábio estava falando para mim, pastor. Às vezes essas Bíblias em português aí, elas não trazem um sentido das palavras com mais propriedade. E realmente, algumas traduções ainda, se pegar essa NTLH aí, nossa, é terrível, né? Pode falar. No caso, duas pessoas, né? O marido foi lá traiu a esposa. Aí, ela tem autonomia para poder para se divorciar, né? E no caso ela vai ficar livre, né? Ela pode casar de novo. E ele, no caso? O divórcio é entre quantas partes? E quantos estão comprometidos com aquele contrato que foi feito? De promessas, de amar, de ser companheiro? As duas. Então, quando é colocado um divórcio, é só para uma parte? É os dois. As duas pessoas que estão envolvidas. O divórcio é para os dois. Porque não tem coerência eu falar, o divórcio é só para um. Então, peraí, então os compromissos eram só para um? É para os dois. Então, mesmo a parte ofensora, ela está livre. Ela está livre. O divórcio desfaz. Tá? Mas vamos chegar nesse ponto. Buscando equilíbrio. Tá? Eu e você precisamos buscar esse equilíbrio.
Por conseguinte, é importante desenvolver uma atitude bíblica, equilibrada, para com o divórcio. Por outro lado, odiando todas as coisas que Deus odeia quanto ao divórcio, embora reconhecendo, por outro lado, que neste mundo pecaminoso há situações na quais, como o próprio Deus demonstrou, pode ser necessário obter o divórcio, sua posição afetará sua atitude. Por isso, é muito importante entender e adotar uma posição verdadeiramente bíblica. Há muitas atitudes erradas nas igrejas conservadoras sobre o divórcio e os divorciados. Segundo a maneira como algumas delas tratam pessoas divorciadas, dá para pensar que essas pessoas cometeram um pecado imperdoável. Pergunto sinceramente aos irmãos: adultério é um pecado imperdoável? Divórcio é um pecado imperdoável? Não. Mas quando tem alguns divorciados lá, por exemplo, algumas denominações, né, Flávio? Como é que tratam isso? Imperdoável. Não tem chances alguma de reconciliação. É assim que a Bíblia trata esses pecadores? Não. Então veja, vamos tornar claro então que aqueles que erradamente, pecaminosamente obtiveram um divórcio não devem ser desculpados pelo que fizeram. É pecado. Ou seja, entretanto, precisamente porque é pecado, justamente por ser pecado, é perdoável. Cristo veio para pecadores. É aqui que o homem entra com seus pressupostos e coloca um jugo sobre a pessoa, e coloca um peso sobre a pessoa que nem o próprio Cristo coloca. Podemos receber pessoas que se divorciaram fora das cláusulas bíblicas e que estejam vivendo em adultério? Podemos. O que a igreja vai falar para eles antes de se tornarem membros? Arrependa-se. Vocês estão em pecado. Vocês precisam de arrependimento. Vocês precisam de arrependimento. A Bíblia é clara como devemos tratar o pecado. E ver e constatar isso na pessoa. Ah, eu venho de um casamento, como já recebemos membros aqui. Ah, você separou, não vou receber você como membro não. É assim que vamos falar? Não. Tá? Tudo isso é porque falta de equilíbrio. Equilíbrio bíblico. Razão bíblica. O pecado de se divorciar do seu cônjuge sobre bases não bíblicas é ruim. Não somente devido à miséria que ocasiona, mas porque é uma ofensa contra o santo Deus. Isso nós não tiramos de pauta. Contudo, não é tão indelevelmente impresso na vida do pecador que não possa ser expiado pelo sangue de Cristo. Uma pessoa que casou 5 vezes não pode ser salva? Não pode fazer parte da igreja de Cristo? Ah, ele vai estar na eternidade, mas aquele não pode. Se ele estiver arrependido de tudo que ele fez, pode sim, irmão. Pode sim. Tá? Então nós temos que ter equilíbrio bíblico. Porque fala, não, aí não pode. Não pode se tornar membro, porque é divorciado. Então você está falando que o sangue de Cristo não pode expiar aquele pecado? Por que ele não pode fazer parte da igreja onde o próprio Cristo o chamou para fazer parte? Como? Como que eu tomo esse partido? Como se eu fosse o cabeça da igreja? Eu não posso fazer isso. Tá? Não é samaritano? Ele só disse, vai, não peque mais. Vai, não peque mais. Né? Eles não aceitam pessoas que se divorciaram. Aí. Como mulher não pode. Aí. Por quê? São imperdoáveis? Para eles sim, né? Mas a Bíblia diz isso? Não. Falta de equilíbrio. Tá? Falta de equilíbrio. A moça que trabalha comigo, a dona Gil, Uhum. ela passa por essa questão, por essa pressão assim, errada da igreja dela. Ela está num casamento onde já faz anos que ela não tem nenhum assim, auxílio do seu marido. Ele já abandonou o lar faz tempo e foi por conta de um adultério. Ele acabou adulterando, ficando com ela. E foi embora. Não, Continuou. eles estão na mesma
Porque ela foi um dia no culto e uma das irmãs falou pra ela que Deus mandou que ela não se separe. Então ela tá há anos morando com ele, onde ele dorme num quarto, ela dorme no outro quarto com os filhos. Anos nisso, e achando que tá um casamento, mas não pode divorciar. Sim. E fica nisso, sem um auxílio em todas as áreas, né? Sem criar os seus filhos no caminho do Senhor, porque ele segue outra, ele vai na congregação. Sim. Assim, por causa de uma inferência de um terceiro. Não que não signifique que ela não pudesse perdoar o marido e continuar casado com ela. Não significa que ela não poderia fazer isso. Poderia. Mas também não significa que ela não poderia ter divorciado. Essa indiferença é tipo assim, ó. Você não divorcia, mas pode permanecer da forma que você está. Exato. Tipo, sem lógica nenhuma. Supor o Vitor chega para mim, pastor, minha esposa adulterou comigo. Eu vou falar para ele, tem duas máximas. Primeiro, você não pode ter raiva dela, você tem que perdoá-la e você deve fazer de tudo, né? Se assim o seu coração o permitir, a sua razão bíblica, a sua consciência bíblica o permitir de continuar vivendo com ela. Mas também a Bíblia te permite o divórcio. E olha só como as coisas funcionam. Ela também pode se arrepender do pecado, continuar sendo membro e eles aqui congregando juntos. Irmãos. Por quê? Ela vai se tornar uma pecadora imperdoável? Como também o jogo pode virar. O Vitor se recusar a perdoar, coisa que é inconcebível para um cristão, tá? Ele ser julgado pela igreja por essa falta de perdão como um ímpio, ser excluído da igreja e a parte que adulterou permanecer na igreja. E aí? Irmãos, não é com base em sentimentos que a Bíblia rege. É com base na razão. É com base na razão. Tá? Pode falar, Bri. Digamos que aí a parte que adulterou Certo. case com a pessoa lá que traiu. Certo. Aí chega aqui, no caso assim, Parte ofensora. o Vitor, a parte ofensora, ela o Vitor não perdoa, e aí a Isa vai lá e casa com outra pessoa. E aí vem aqui pra igreja com esse novo marido e fala que se arrependeu. Certo. Ela tem que continuar casada com esse novo marido? Não, ela precisa primeiro se acertar com o Victor, né? O Victor vai tomar as decisões, porque ele é a parte que foi ofendida, se ele vai continuar ou não. Então, se ele optar por não voltar, ele fala, não, pra mim não vai dar. Certo. Aí ela fala, então tá bom, já que eu peço desculpa, você não quer, então eu vou ficar o que eu queria mesmo. Assim. Aí ela vem aqui com esse novo marido e fala, pastor, eu me arrependi, mas ele não quis, e aí eu casei com essa pessoa. Ela tem que continuar casada? Tipo, Quem se casa com a adúltera é o quê? É adúltero? É adultério. Eles precisam se arrepender disso antes de se tornar. Precisam se arrepender. Ah, tá. Porque eu pensei que podia ficar, tipo, arrepender. Não é bagunçado assim também, né, irmão? Não, é nisso que eu tava Precisam se arrepender desse pecado. Quando ele pede Né? perdão, assim, se arrepende, no caso, fala que está arrependido, tem que... Não é tão fácil assim também, né? A igreja precisa constatar que realmente está arrependida daquilo. E geralmente um fruto desse arrependimento vai ser qual? Da parte que é adúltera. Não continuar com a pessoa que adulterou. Oi? É exato, né? Ela falou, não, estava errado, não, some da minha vida. Esse vai ser uma característica de que está arrependido. Até porque É? realmente Vai ser considerado não é um casamento. Exato. Não, Né? até porque se um homem procura uma mulher que está casada, isso é característico de um ímpio, né? De um ímpio, exatamente. Aí a igreja irá atuar, averiguar todo esse caso e provavelmente exclusão vai rolar nesse meio aí. Porque é uma atitude totalmente impenitente. É que as nossas conjecturas vão longe, né? Mas não vai ser bem assim romântico, não. Como os irmãos estão conjecturando. Tá? A igreja que vai ser séria e vai olhar o que motivou a pessoa a buscar outro fora do casamento. Por que ela fez isso? Né? E provavelmente a impiedade vai ser constatada, irmãos. Tá? Pode falar, Felipe. Posso só comentar? Deixa eu avançar mais, vai chegar nesses casos aí.
Tá, você ia falar alguma coisa, Fábio? Tá. Vai ter exemplos aqui mais pra frente, vai ter alguns exemplos, tá? Pode falar. Que eu perguntei, né, no caso, o adulto ele foi lá, adulterou, né? Certo. Aí ele ficou livre, divorciou. Tá livre? Se fizeram os processos legais pro divórcio, aí tá livre. O divórcio desmancha. No caso dele ser um ímpio, né? Se Sim. ele ser um cristão, se ele for um cristão, ele tem que... Também desmancha, não tem mais vínculo algum. Né? Caso não queira permanecer, mas nós vamos lutar para que haja perdão e reconciliação. Tá? Se tratando de dois cristãos e uma igreja atuando, na maioria dos casos, irmãos, a pessoa, ela perdoa e continua casada. Tá? Na maioria dos casos. E a igreja vai prezar em aconselhar dessa. Eu vou prezar disso. Não perdoe seu marido. Isso é um pecado como qualquer outro. Né? Perdoe e continue. Aí se repetir de novo, opa, aí já é outra tratativa. Né? Mas se ele realmente estiver arrependido, e pode acontecer, Davi, amados, Davi, quantos erros Davi cometeu? Natan condenou o pecado dele, mas ele foi perdoado. Né? E ele permaneceu, né? Permaneceu. Se ele fosse membro de uma igreja, ia ser excluído? Entendeu? Nem rei seria mais, né? Vamos lá. Então é um pecado perdoado. Na verdade, vale a pena observar que nas listas bíblicas de pecados odiosos, está em 1 Coríntios 6, 9, 10, Apocalipse 22, 15, Gálatas 5, né, as obras da carne, aqueles pecados odiosos, o egoísmo, a inveja e outros delitos um tanto inesperados, como a difamação, aparecem ao lado de bebedeira, idolatria, homicídio, homossexualismo, mas nenhuma vez é mencionado o pecado do divórcio. Está lá nessas listas? Divórcio? Tá? Ilícito ou não legítimo. Uma vez que o pecado do divórcio não é um pecado imperdoável. Está claro que pode ser perdoado. Tá? Agora, os adúlteros já estão. Os adúlteros já estão. Não herdarão o reino. Tá? Naturalmente, esse perdão não cura os corações partidos dos filhos e dos demais atingidos pelos processos legais. Então, amados, o que nós estamos observando? Que mesmo que você busque o divórcio, a parte ofendida, tá? E vá até as últimas etapas do divórcio, saiba que mesmo sendo uma permissão de Deus, uma concessão, isso vai trazer marcas, tanto para você quanto para seus filhos. Tá? Não é a primeira saída. Não é. Tá? E a igreja sempre tem que buscar o quê? Repito, reconciliação. Nos casos de dois crentes. Tá? É gastar todos os esforços, desprender tudo que se possa para que o casal permaneça casado e juntos. Esse é o principal foco da igreja. Naturalmente, esse perdão não cura, então, os corações partidos dos filhos e os demais. O divórcio, mesmo quando próprio, sempre é ocasionado pelo pecado de alguém. Portanto, segue-se que, mesmo no melhor dos casos, o divórcio sempre traz infelicidade e dor. Por isso, Deus o odeia. Aí, perdão cura, né? Certamente cura o estado espiritual. Se guardar mágoa, você vai acabar quebrando o sexto mandamento, assassinando a pessoa no seu coração. Mas não significa que você vai ficar ferida em sentimentos, emocionalmente. Não vai trazer dor. Mesmo perdoando, vai ter consequências esse pecado. E graves, muitos pecados. Muitas consequências. Então, portanto, segue-se que mesmo no melhor dos casos, o divórcio sempre traz infelicidade, e dor. Por isso Deus o odeia. Todavia, mesmo aquele que obteve o divórcio por meios pecaminosos pode ser perdoado, purificado e restaurado. A comunhão da igreja de Cristo, desde que arrependido. Tá? E aqui é muito sério. Uma pessoa que cometer isso na igreja, ela não vai falar, estou arrependido e já vai voltar para a comunhão. Negativo. Vai ter que ficar um bom tempo. E certamente colocarei algum diácono, alguém bem próximo dele, para ver se realmente está arrependido. Tá? Então sofrerá sanções, né? E graves. Pode falar. Até porque se um crente chegar a exercer isso, né? Começar que já quebrou antes, voltar a confessar o pecado. Exato. Irmãos, Mentira. Já negligenciou muita coisa antes. Exato.
na reunião de oração, poder falar, estou tendo desejos imorais por outra pessoa, né? Outras pessoas estão me assediando no trabalho, como acontece, né? Já tivemos casos na igreja, e a pessoa vem e fala e confessa. Então, antes de chegar no ápice da consumação do pecado, opa, já tem tratativas, e espera-se isso de um crente, correto? Espera-se isso. Agora o crente vai ver lá, está dando em cima, aí vai, e vai aproximando. O pecado já começou, como a Ana está falando, há muito tempo atrás. Então essa pessoa ela tem que ser tratada com rigidez bíblica. Rigidez bíblica. Porque, como foi dito pelos irmãos, isso é uma atitude que se espera de um ímpio. De um ímpio. Tá? Eles também podem ser lavados e santificados pelo mesmo Espírito. Podem, com certeza. Não devemos chamar impuros ou imundos aquele que Deus purificou. Tá? Não podemos chegar no caso lá da igreja que você citou. Tá? Então o conceito de divórcio. Como o divórcio começou? Qual foi o primeiro divórcio da história? Suas origens jazem no nebuloso passado da história humana. Diferentemente do casamento, o divórcio é uma instituição humana. Olha que interessante. As evidências disponíveis, bíblicas, mostram que, embora o divórcio seja reconhecido, permitido e regulamentado na Bíblia, ele não foi instituído por Deus. As Escrituras não registram nenhum ato de Deus, quer diretamente, quer por meio dos seus profetas ou apóstolos, pelo qual ele tenha estabelecido ou institucionalizado o divórcio. Vocês vão entender o que isso quer dizer aqui. Deus não deu origem a esse conceito como parte de sua ordem para a sociedade. Os comentários de Jesus sobre o divórcio confirmam essa conclusão. Em vez de falar do divórcio como parte da ordem de Deus, ele o reconheceu e declarou especificamente como algo que constituiu uma mudança. Porque ele aplica aqui, ó, amados, mas não foi assim desde o princípio. Mateus 19:8. No mesmo versículo ele declarou: foi por causa da dureza de coração dos judeus que Moisés permitiu, esse é o termo que ele utiliza, o divórcio. E perceba, conceder ou permitir uma prática não é o mesmo que originá-la, estabelecê-la ou instituí-la, correto? Então foi uma saída que Moisés ali obteve para tratar a dureza de coração dos homens. Tá? Mas nunca foi da vontade do Senhor. Tanto que vimos aqui em Gênesis, Deus se arrependeu. Né? Pesou no coração de Deus ter criado o homem. Por quê? Por causa dessas coisas. Porque o padrão bíblico do casamento é uma vez só, e continuar com aquela esposa, ter os seus filhos, criá-los no caminho do Senhor. Mas a maldade proliferou tanto, e Deus amaldiçoou a terra, o pecado adentrou, amados, que as coisas começaram a descambar. E a lei veio justamente por causa do pecado. Então, amados, devemos entender isso, essa permissão do divórcio. Então, conceder ou permitir uma prática não é o mesmo que originá-la, estabelecê-la ou instituí-la. O que alguém permite já existe como conceito ou como uma prática. Então isso já acontecia, né, entre os judeus. Mas eles então permitiu que isso continuasse. Tá bom? Deuteronômio 24, é onde temos ali o primeiro indício, né, a certidão de divórcio. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher do outro homem, o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Tá? Então Moisés, percebe, ele normatizou isso. Ele criou uma certidão de divórcio. Para quê? Porque a coisa estava descambada e banalizada. Tá? Aí entramos na primeira cláusula. Tá? Até aqui, os irmãos
pegaram o conceito do que é divórcio, né, os empregos que ele tem no que tange a palavra, como Deus observa o divórcio. Os irmãos pegaram essas concepções? Então, ok. Agora vamos tratar das exceções. O que permite o divórcio? Primeiro, adultério. Tá? O adultério é a violação absoluta do privilégio supremo e do coração sagrado da aliança matrimonial. Embasamento, Gênesis 2:24. Por esse motivo, ele também concede o direito de divórcio à parte prejudicada. Uma coisa é descrever os desvios da definição de casamento. Outra coisa é discutir os desvios dentro de um casamento de verdade ou de um noivado. Uma razão para o divórcio sempre será o adultério. As Escrituras consideram a atividade sexual no contexto de um noivado como fornicação ou, propriamente dito, adultério, sendo um noivado uma aliança de comprometimento, como vemos lá José e Maria, Mateus capítulo 1, 18 a 20, e José queria dissolver o casamento, ele já queria divorciar, tá bom? E aqui a Confissão de Fé de Westminster dá continuidade à tradição de defender rigorosa pureza sexual, quando ela afirma que o adultério, isso aqui é texto da Confissão, o adultério ou a fornicação cometido depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o casamento. Por outro lado, Jesus falou poderosas palavras que o adultério deve ser usado como um pretexto para o divórcio num casamento. Veremos esses textos aqui. A atividade sexual ilícita não requer o divórcio. Ela nem mesmo torna recomendável o divórcio. Mas, com certeza, ela o justifica. Então, aconteceu adultério no seu casamento. Já vai direto para o divórcio? Tá? Não. Textos. Mateus capítulo 1, verso 19. No caso, noivado, né? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento, noivado, a Josué. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, que desonra pública é essa? Apedrejamento. Pretendia anular o casamento secretamente. O que é isso aqui? Divórcio. Divórcio. Existe então na Bíblia? Existe. Mateus 5, 31 e 32. Foi dito. Aqui é Cristo falando, tá? Preste atenção. Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Aquilo que Moisés instituiu. Por causa do quê? Da dureza de coração dos homens. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, atenção para essa palavrinha, exceto por imoralidade sexual, palavra que é porneia, trarei para os irmãos, faz que ela se torne adúltera. Então é sem o embasamento bíblico para o divórcio. Então se você se divorciar fora da cláusula bíblica, você torna ela uma adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Texto claro, não muito difícil, tá bom? Só que as pessoas querem complicar. E Cristo repete o mesmo ensino em Mateus 19, irmãos. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Exceto por porneia. Exceções. Divórcio é permitido? Então, sim. Palavras. Exceto vem do grego parectos, que significa exceto, com exceção a de algo. Então é uma exceção. Deus odeia o divórcio? Sim, mas existe exceção? Sim. Nesses casos ele odeia? Da exceção? Não. Ele permite. Tá? A palavra lá, adultério. Pode entrar, irmão. O que significa lá o termo porneia, utilizado nos 2 versos? Relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, etc. Relação sexual com parentes próximos, Levítico 18, olha aí, ó. Relação sexual com um homem ou uma mulher divorciado, Marcos 10, do 11 a 12. Metáfora, adoração de ídolos, porque era envolvido, então, imoralidade sexual.
de impureza que se origina na idolatria, na qual se incorria ao comer sacrifícios oferecidos aos ídolos. Porque geralmente nesses rituais pagãos tinha a orgia e tinha as comidas. Uma glutonaria sem freio. Então, esta palavra é que está para a exceção, que abre a permissividade para o divórcio. Tá? Porneia. Spurgeon, ele vai dizer o seguinte sobre esse texto. Desta vez o nosso rei cita e condena a promulgação permissiva do Estado judaico. Os homens estavam acostumados a repudiarem as suas esposas, e uma palavra precipitada era considerada suficiente como um ato de divórcio. A mulher falava um pouquinho mais ríspida com a mulher: vou divorciar, pode ir embora. Era o suficiente. Moisés insistiu em uma carta de desquite, que as paixões pudessem se acalmar e que a separação, se ocorresse, fosse realizada com deliberação e formalidade legal. A exigência de uma carta era, até certo ponto, uma repreensão a um mau hábito que estava tão enraizado nas pessoas. Porque ao institucionalizar a carta de divórcio, Moisés estava estabelecendo um crivo. Aí chegava o casal: eu quero divorciar dessa mulher. Por quê? Porque ela foi ríspida comigo. Volta para sua casa e ame sua esposa. Era para isso. Era para ter um controle maior, por causa da dureza do coração. Então, amados, a exigência de uma carta era até certo ponto uma repreensão a um mau hábito que estava tão enraizado nas pessoas que recusar completamente seria inútil e somente daria ocasião a outro crime. A lei de Moisés foi tão longe quanto poderia ser praticada. Foi por causa da dureza de seus corações que o divórcio era tolerado. Porém, nunca foi aprovado. Tá? Mas o nosso Senhor é mais heróico em sua legislação. Ele proíbe o divórcio, exceto para o crime de infidelidade durante o compromisso de casamento. Aquele que comete adultério por meio desse ato e ação, em verdade rompe, olha lá, rompe o vínculo matrimonial. E este deveria, então, ser formalmente reconhecido pelo Estado como sendo rompido. Porém, por nada mais, um homem deve se divorciar de sua esposa. Tá? O casamento é para a vida e não pode ser rompido, a não ser por tão grave crime, que rompe seu vínculo, sem importar qual dos dois foi culpado disso. Nosso Senhor nunca toleraria leis más de alguns estados americanos, que permitem que os homens e as mulheres casados se separem por mero pretexto. Uma mulher divorciada que por qualquer causa, a não ser por causa de prostituição, se casar de novo está cometendo adultério diante de Deus. Não importa como as leis dos homens possam chamar isso. Isso é muito claro e positivo. E, portanto, uma santidade é conferida ao casamento que a legislação humana não deve violar. Não estejamos entre aqueles que têm novas ideias sobre o casamento e procuram deformar as leis de casamento sob a desculpa de reformá-las. Nosso Senhor é mais sábio do que nossos reformadores sociais modernos. É melhor ficarmos somente com as leis de Deus, porque nós nunca descobriremos nada melhor. Tá? Então Spurgeon é a favor do divórcio dentro do adultério? Sim. John MacArthur. 5:31. Foi dito: os rabinos haviam tomado liberdade com o que a Escritura realmente dizia. Eles se referiam a Deuteronômio 24, do 1 ao 4, quando vão até Jesus. Como se aquilo estivesse escrito apenas para regular a papelada quando se pediu o divórcio. Então eles banalizaram, Deuteronômio 24, a instituição dessa certidão. Assim eles concluíram erroneamente que os homens podiam divorciar-se de suas esposas por qualquer motivo que os desagradasse, desde que dessem uma certidão de divórcio. O meu motivo não é bíblico, mas se tem a certidão em Deuteronômio 24, então eu vou dar aqui a certidão e está tudo certo. E não era bem assim. Mas Moisés providenciou esse processo como uma concessão. Spurgeon falou, tolerou, para proteger a mulher divorciada.
a fim de não justificar ou legalizar o divórcio em qualquer circunstância. No verso 32, exceto por imoralidade sexual. O divórcio era permitido nos casos de adultério. Lucas 16:18 deve ser entendido à luz desse versículo. Faz que ela se torne adúltera. Esse versículo pressupõe que as pessoas divorciadas voltarão a se casar. Tá? Se o divórcio não é por imoralidade sexual, qualquer novo casamento é adultério, pois Deus não reconhece o divórcio. Tá? Se Cristo cita que se casar com outro comete adultério, significa que essas pessoas se dariam casamento novamente. Tá? William Hendrickson, né, eu vou parar por aqui, porque já deu o nosso tempo.